Vamos lá para a nossa segunda aula de física, revisão sobre fluxo magnético. Indução eletromagnética, na verdade, tá? Mas primeiro nós vamos começar a falar a respeito de fluxo. O que vem a ser fluxo magnético? O fluxo magnético, gente, ele é definido pela quantidade de linhas de campo magnético que atravessam uma área, tá? Uma área de uma seção transversal. Então, observem aqui que existem alguns fatores que afetam esse fluxo magnético, tá? Primeiro é a intensidade do campo, o nosso B aqui, ó. Quanto mais intenso for o campo, mais linhas eu vou ter aqui. Então, maior vai ser o fluxo. O fluxo é a quantidade de linhas que atravessa essa área. Tá? Então, depende do valor do campo magnético, porque quanto mais intenso ele for, mais linhas vão atravessar a área. Depende da área, porque quanto maior for a área que eu estou analisando, mais linhas vão atravessá-la também. E depende do ângulo formado entre essa área que eu estou analisando e as linhas de campo magnético. Observem nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma placa inclinada no primeiro caso. Algumas linhas atravessam a placa e outras não. Então, eu tenho um fluxo magnético, mas ele não é máximo. No segundo caso aqui, a placa é paralela às linhas de campo. Então, nenhuma linha atravessa a placa. Então, eu não tenho fluxo magnético. E no terceiro caso aqui, a placa é perpendicular às linhas de campo. Nesse caso, todas as linhas atravessam a placa, então o fluxo magnético é máximo, tá? Então, o fluxo magnético é determinado pela letra φ aqui do alfabeto, e ele é obtido pelo produto do campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo, tá? O ângulo formado entre o campo magnético e o sentido da placa, tá? Agora, gente, esse fluxo magnético, quando eu faço variação do fluxo de magnético, surge a indução eletromagnética, surge uma corrente elétrica induzida, tá? Então, aqui a lei de Faraday nos permite calcular a voltagem, a força eletromotriz que surge quando eu fecho aqui um circuito e movimento um fio sendo percorrido por corrente elétrica. Eu sei que o fio percorrido por corrente elétrica, ele gera força magnética, tá? Se eu começar a movimentar esse fio aqui, eu vou estar fazendo uma variação do fluxo magnético que passa por essa área. E essa variação do fluxo magnético vai gerar uma corrente elétrica que vai girar aqui. Tá? E, consequentemente, eu vou ter uma voltagem, uma força eletromotriz. Para descobrir o valor dessa voltagem, eu tenho que fazer aqui, ó, a razão entre a variação do fluxo magnético divididos pelo tempo. Tá? Então, a lei de Faraday é essa fórmula que permite calcular a força eletromotriz gerada aqui, quantos volts que vai ser gerado aqui. Tá? Agora, nós temos uma outra lei, que é a lei de Lenz. A lei de Lenz permite determinar qual que é o sentido da corrente elétrica dentro de uma espira. Então, aqui quando eu movimento um ímã, eu estou fazendo uma variação no campo magnético dele. Com isso, eu faço uma variação do fluxo magnético também e gero um campo magnético induzido aqui, ó, contrário ao campo magnético real. Observe, o campo magnético do ímã sai do polo norte. Então, ó, ele está entrando dentro da espira. Consequentemente, surge um campo magnético induzido contrário aqui na espira. E ele é representado pelo meu polegar. Vejam lá, regra da mão direita. O meu polegar está saindo aqui de dentro da espira. Os meus dedos vão mostrar que a corrente elétrica vai girar nessa espira aqui no sentido anti-horário, tá? Então, vai gerar uma corrente elétrica induzida no sentido anti-horário. Então, lei de Lenz permite determinar o sentido da corrente elétrica numa espira, tá? Agora, quais são as aplicações dessa indução eletromagnética? No que a gente utiliza isso? Então, uma das utilizações dela, gente, é usinas e geradores elétricos, tá? Numa usina hidrelétrica que tem a movimentação da água, que desce e faz as turbinas girarem, eu tenho que ter um ímã aqui para ter a transformação da energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, elas são usadas em usinas e geradores elétricos. Outra utilização da indução eletromagnética é na produção de corrente alternada, tá? Então, agora a gente vai ver um videozinho que mostra como que a corrente alternada é produzida. Enquanto o polo norte de um ímã se aproxima de uma bobina, uma corrente elétrica induzida flui por ela, fazendo com que um polo norte seja estabelecido na extremidade da bobina mais próxima do ímã. Como consequência, o campo magnético gerado pela corrente elétrica induzida se opõe ao movimento do ímã com tendência de repeli-lo para longe da bobina.
Quando afastamos o ímã de perto da bobina, a corrente elétrica flui no sentido oposto. O campo magnético estabelecido pela corrente elétrica induzida novamente se opõe ao movimento do ímã, mas desta vez com tendência de atrair o ímã. Podemos verificar que o mesmo efeito ocorre quando invertemos o ímã para que seu polo sul esteja direcionado para a bobina, movimentando-o primeiramente bem próximo e depois longe da bobina. E agora aqui a última utilização no nosso dia a dia da indução eletromagnética é nos transformadores. Tá? Os transformadores são aqueles aparelhos que a gente usa para aumentar ou reduzir a tensão elétrica. Vocês já usaram na casa de vocês algum transformador para ligar um aparelho 220? Né? Liga lá 220, ele reduz a tensão para 110, ou então um aparelho 110 para aumentar a tensão para 220. Né? Esse aumento e essa redução depende da relação entre as espiras, entre o número de espiras que eu tenho dentro de cada lado ali do meu núcleo ferromagnético. Tá? Então aqui a gente tem uma formulazinha, ó, que relaciona as tensões com o número de espiras e com as correntes elétricas que giram aqui, tá? Então os transformadores de tensão elétrica, que aumentam ou reduzem a tensão, também são baseados nesse efeito da indução eletromagnética, tá, gente? E assim aqui nós finalizamos a nossa revisão sobre fluxo magnético e indução eletromagnética, tá? Também não teremos tarefa para essa aula, vocês só precisam assistir aqui para relembrar os conteúdos. E peço de novo que vocês venham buscar, os alunos que ainda não vieram, venham buscar as apostilas dos revisionais, porque amanhã a gente vai começar o nosso revisional, tá bom? Então, bons estudos para vocês, beijo e até amanhã.